Gente, são 10 horas e 23 minutos. Vocês sabem muito bem, este programa aqui tem uma característica de ser absolutamente plural. Essa é a nossa história, essa é a nossa tradição. E a gente tem um momento de entrevista exclusiva agora. Nós vamos receber o deputado federal do PCdoB, Orlando Silva, que é o relator do projeto das fake news, que deve retornar à pauta da Câmara Federal nesta semana. Essa proposta, só para vocês entenderem, endurece as regras contra aquilo que se chamam de desinformações nas redes sociais. Deputado, muitíssimo obrigado por ter aceitado o nosso convite. A gente quer justamente entender a tua visão. E eu já vou começar com uma pergunta do ponto de vista operacional aí da história. Por que o PL das fake news tem que entrar na votação da Câmara Federal em regime de urgência? Bom dia. Bom dia, Paulo Matias, bom dia, Antônio Fontinelli, Jota, Mano e Felipe Campos. Boa tarde, bom dia. Paulo, há uma imprecisão na informação que você trouxe porque os jornais têm dito que essa semana seria votado o projeto de lei 2630, que foi batizado pela imprensa de projeto de fake news, mas não está na pauta. O que está na pauta é um outro projeto que fala sobre direito autoral e que foi incluído direito autoral, inclusive direitos conexos, que é o que vai beneficiar intérpretes e músicos, direito autoral em plataformas digitais. Esse é um ponto. E a conclusão dos líderes da Câmara é que nós deveríamos retirar do PL 2630, chamado PL das fake news, um artigo que fala sobre remuneração de conteúdo jornalístico utilizado pelas plataformas digitais. E esse trecho deveria se somar ao direito autoral em plataformas digitais e ser introduzido num projeto de lei de número 2370 de 2019, que modifica a lei do direito autoral. É que, como veio dois itens que estavam sendo debatidos no PL 2630, alguns jornais interpretaram que era voltar para a pauta o chamado PL das fake news. Mas eu só faço esse ajuste. Perfeito. Porque vai ser votado um trecho do que estava sendo tratado lá, associado a outro tema, que é o tema do direito autoral. Então não é exatamente preciso dizer que é o projeto de lei 2630. É uma parte, né, deputado? Uma parte do PL é o que você está explicando para a gente. O PL vai ser meio que desmembrado. Sim. E uma parte vai ser votada hoje. Deixa eu só fazer um rápido break para quem nos acompanha pelo rádio. São 10 horas e 26 minutos, a gente já volta. Ô, deputado, eu queria muito entender do senhor o seguinte, porque essa história... Você entendeu o que eu expliquei, Paulo? Entendi perfeitamente. Eu queria muito tentar extrair do senhor aqui nessa conversa, deputado, um caminho, porque eu acho que a sociedade brasileira, ela já está um pouco farta dessa disputa de briga para lá, briga para cá. A gente quer discutir um pouco mais solução. A gente pode ter divergências são naturais e necessárias numa democracia, mas eu acho que a gente precisa focar no aspecto da solução. A pergunta que eu te faço é muito simples. Qual é o caminho que o Brasil precisa seguir para que a gente possa combater as fake news, mas a gente possa também combater qualquer tipo de censura que aconteça? Olha, a primeira coisa para mim é que é muito importante dizer que não tem fake news do bem, nem fake news do mal. Fake news de direita ou fake news de esquerda. Fake news, desinformação, informação enganosa, distorcida, ela não tem lado e ela precisa ser enfrentada como forma de garantir que o debate legítimo aconteça, inclusive realçando e valorizando as diferenças. Para mim não tem nenhum problema ter polêmica, pontos de vista distintos. Eu só não considero adequado que haja distorção ou difusão de fatos que se sabe inverídicos para alcançar um objetivo, alcançar terceiros. Essas questões são complicadas. Mas, de todo modo, o que é que eu penso? Nós deveríamos olhar para a experiência internacional, olhar para o mundo. Porque se é verdade que existe no mundo experiências autoritárias, se existem autocracias no mundo, é verdade também que tem experiências democráticas. Eu observo muito o caso da Europa, da União Europeia em especial. Eles apontaram para um caminho regulatório das plataformas digitais que eu acredito ser um caminho importante. É um caminho que ele está ancorado em obrigações de transparência, porque ninguém sabe como essas big techs fazem a operação de algoritmos de recomendação, das comissões de revisão. Então, criar uma série de obrigações de transparência
e estabelecer algum mecanismo de responsabilização também. E, ao mesmo tempo, prever mecanismos que protejam a liberdade de expressão. Porque hoje, Paulo, já há moderação de conteúdo. As plataformas digitais já fazem avaliação de conteúdos publicados, às vezes retiram, rotulam, reduzem o alcance. Só que hoje, quando elas fazem isso, o usuário, eu, você, qualquer um, não tem um mecanismo de contestação da moderação de conteúdo que não seja a justiça. E as pessoas não vão para a justiça, não têm dinheiro, tempo para ir para a justiça para discutir publicação na internet. Então, o projeto, por exemplo, prevê um canal, obrigatoriamente, um canal simples, direto e expresso, para que o usuário conteste moderação de conteúdo. Então, eu acredito que o que falta nesse processo aqui é nós discutirmos mais o mérito das propostas e sairmos desse embate um pouco apaixonado que tomou conta do Brasil e ainda existe, para falar bem a verdade, da minha percepção, essa paixão política que tomou conta do Brasil. Tudo que vem da esquerda é ruim, tudo que vem da direita não presta, e quem perde é o Brasil, porque nós não temos capacidade de produzir nenhum diálogo, entendeu? Muito bem. Antônia, por favor. Aqui, deputado, bom dia. Ó, tem uma nota aqui que é da Câmara, eu não peguei de nenhum outro veículo de imprensa, meu Deus, tirei aqui, cadê? Eu peguei da Câmara, né, Legislativa, que diz o seguinte: Orlando Silva defende alteração no projeto de lei contra fake news. Um dos pontos polêmicos defendidos pelo parlamentar é o novo tipo penal para punir disparo em massa de notícias falsas. Eu fico todo santo dia, deputado, gritando sobre isso nas minhas redes, porque tem uma turma, inclusive é dirigido por uma empresa, né? Tem uma empresa que é dono de grandes plataformas, grandes perfis, e que eles disparam com horário combinado, dia combinado, fake news, Toninha, né? Só receber quem nos acompanha pelo rádio. São 10h30. Para você que sintonizou agora na programação da Jovem Pan, a gente está recebendo aqui para uma entrevista exclusiva o deputado federal do PCdoB aqui de São Paulo e relator do PL das fake news, o deputado Orlando Silva, e a Antônia estava fazendo a pergunta para ele. Para o senhor entender, deputado, essa turma, né, dos perfis com grandes, com milhões de seguidores, eles são coordenados para dispararem notícias que podem assassinar reputações ou enaltecer quem não tem que ser enaltecido, na maioria das vezes. São ataques orquestrados e isso é criminoso, tá? E a pergunta que eu preciso fazer para o senhor é: pau que vai dar em Chico, vai dar em Francisco? Porque a gente tem visto nesse país 2 pesos e 2 medidas. Acontece, para um lado é penalizado e o outro nunca é. Então, eu preciso entender do senhor, essas pessoas vão ser punidas por isso quando comprovado que elas, no mesmo horário, atacaram a mesma pessoa, destruíram uma empresa, destruíram a reputação de uma outra, de uma pessoa física? E isso é muito sério, isso tem acontecido nesse país. E é isso que eu preciso entender. O senhor vai, dentro desse projeto de lei, o senhor vai... essa lei vai punir essas pessoas, botar na cadeia ou pesar no bolso deles, porque é criminoso o que eles fazem, ataque em massa, sabe? E isso tem que acabar para ontem. Antônia, muitas pessoas se colocam na posição de vítima de fake news, né, de ataque à honra, e muitas vezes, deputados, colegas meus falam, tem que punir cada pessoa individualmente, porque ela não pode encaminhar algo que ela não checou a informação e tal. Eu vou falar para você muito francamente assim, respeitando a diferença de ponto de vista. Na minha opinião, uma pessoa individualmente que encaminha uma mensagem que tem uma desinformação, que tem até mesmo, enfim, um ataque à honra de alguém, se a pessoa divulga, ela deve ser processada se for ataque à honra de uma pessoa. Se for uma desinformação, é preciso que nós façamos um trabalho de conscientização das pessoas para que elas chequem as informações de uma publicação antes de encaminhar. Repito, se é um ataque à honra, é um crime. Uma injúria, uma calúnia, uma difamação, essas pessoas podem, na minha opinião, devem ser processadas pelo crime de injúria, calúnia ou difamação. Fake news, a desinformação, notícias distorcidas que são encaminhadas individualmente, não é razoável, na minha percepção, você querer prender uma pessoa assim. Agora, o tipo penal que nós estamos propondo, e é bom dizer,
eu estou defendendo essa tese faz 3 anos. Era outro governo, o governo anterior tinha um viés diferente da regulação, o governo atual tem um viés diferente e eu defendo o mesmo texto. Porque o pau que bate em Chico tem que bater em Francisco. Exato. E qual que é o texto que eu defendo no tipo penal? Difundir fato que se sabe inverídico que possa comprometer a integridade física das pessoas ou até a rigidez do processo eleitoral, que é um tema muito sensível, mas é fazer isso, que é inspirado no que está na lei eleitoral brasileira, usando automação, robôs e ferramentas não autorizadas pelos provedores de aplicativo, vai produzir uma sanção. Por que eu incluo no tipo o uso de robôs e ferramentas não automatizadas? Porque é assim que você chega e caracteriza organizações criminosas, como você se refere, que ganham muito dinheiro para difundir fake news e ataques à honra de pessoas e tal. Inclusive, então, deputado, eu conheço pessoas, tá? Influencers, que se dizem influencers, youtubers, que estão por trás desse movimento criminoso, que assassinam reputações. Por isso que eu prevejo, Antônia, quem usa essa estrutura. Então, eu fiz essa diferenciação do indivíduo, porque tem gente que é desavisada, entendeu? Antigamente, os mais velhos falavam para os mais jovens, cuidado com a internet. Hoje, a gente tem que falar para os mais velhos, cuidado com a internet. É porque não é certo você fazer qualquer tipo assim, de criminalização dessa gente desavisada que está usando a internet, que eu acho, às vezes, são pouco cuidadosas. Que é para a gente não entrar numa paranoia e daqui a pouco vai criminalizar todo mundo que usa a internet. Isso não existe. Agora, tem que enfrentar estruturas de gente que ganha muito dinheiro para, de modo mecânico, interferir na discussão e fazer esse tipo de... Deputado, deixa eu só pedir para o senhor aqui, eu elenquei aqui 6 pontos breves aqui para a gente entender o que consta ou o que não consta nesse PL das fake news. Eu vou pedir só para o senhor ser muito sucinto nas respostas para a gente tentar entender. Eu quero entender, ainda está nesse projeto de lei a criação de uma entidade reguladora autônoma para monitorar e regular a internet? Sim ou não? Veja, porque esse é um ponto de muita divergência nossa, deputado. Aqui no programa a gente acha que tem total anuência em relação a isso. A gente é completamente contra essa entidade autônoma. A gente tem receio dessa entidade. Eu quero entender do senhor se ela ainda está válida. O que acontece, Paulo? A lei que fala de regulação, você pode divergir, é legítimo, você pode divergir da ideia de que haja alguma regulação para redes sociais, serviços de mensagem e buscadores. O que é que nós propomos? Propomos uma regulação que tem 2 faces. Tem uma autorregulação que é feita pelas próprias plataformas, que vão elaborar códigos de conduta, que vão se somar aos seus termos de uso, e essa autorregulação vai versar sobre conteúdo, definir os parâmetros para conteúdo, como elas hoje já fazem. Quem faz moderação de conteúdo são as plataformas. Elas continuarão falando sobre conteúdo. A parte que terá, na minha visão, algum ente público, não tratará de conteúdo, que será objeto da autorregulação. Mas tratará do quê? Tratará do quê? Veja, eu aposto muito em regras de transparência, nos termos aprovados na legislação de serviços digitais da União Europeia. Os relatórios de transparência que serão publicados por essas empresas terão que ser lidos por alguém. Quem vai ler? Tem que ter uma entidade de supervisão que leia. Há um mecanismo da lei alemã chamado dever de cuidado e outro da lei de serviços digitais chamado análise de risco sistêmico. Quem vai avaliar se o dever de cuidado e a análise de risco sistêmico estão sendo cumpridos? Alguém. É por isso que é inescapável que, quando há regulação, haja alguma estrutura regulatória. E em todos os países. Mas, deputado, o senhor garante aqui para nós que essa entidade reguladora não tratará sobre conteúdo. O senhor afirma isso? Não. Ela não pode tratar sobre conteúdo. Quem tratará sobre conteúdo é quem trata hoje. Agora, detalhe, nós também, assim como eu compreendo a preocupação de vocês, de qualquer mecanismo político que tem que cercear o debate público, é importante dizer que há riscos também, e riscos sempre há riscos também
de empresas sem o debate. Sim. Hoje, nem tudo que eu falo circula na rede, porque há um algoritmo de recomendação que decide quem ouve o que eu falo. Isso é dado. O que nós queremos saber, por exemplo, é como operam esses algoritmos de recomendação. Porque se você... Liberdade de expressão, Paulo, na minha percepção, é o direito de você falar, mas também ser ouvido. Porque sem diversidade, sem debate, sem pluralismo, não tem nem democracia. Então, quando a gente fala de botar foco na transparência, para que a sociedade... Eu quero que o Morning Show da Jovem Pan possa debater todo ano, avaliar o relatório de transparência que o Facebook fez, para compreender como é que está a operação dessa empresa. Nós vamos aplaudir se for uma beleza, mas se tiver restrição na circulação das posições, queremos saber como é que são feitas as moderações de conteúdo. Sim. Qual é o alcance que tem a moderação de conteúdo? Ninguém sabe. Nós queremos saber isso. Perfeito. Não é impedir que o Orlando Silva fale o que ele quiser falar. Deputado, Orlando Silva fala o que ele quiser. Perfeito. E responsabiliza também pelo que ele falar. Perfeito. A gente vai girar as perguntas aqui. O próximo é o Jotinha. Bom dia, deputado, tudo bem? Obrigado por estar aqui conosco. Deputado, eu queria até iniciar essa pergunta parabenizando o senhor, porque muitas vezes a gente fala de fake news, cada um entende alguma coisa e é raro que a gente consiga unificar em um único conceito. O senhor fez isso recentemente numa entrevista, classificando fake news da seguinte forma: fake news é quando você pega uma informação, manipula ela e distorce um fato. Nessa última semana, nós tivemos o pronunciamento do governador Romeu Zema acerca de uma possível união entre as regiões do Sul e Sudeste no que concerne discutir políticas públicas que fossem benéficas a ambas as regiões. Entretanto, parte de alguns veículos da comunicação e até de integrantes do governo buscaram alterar a fala do Zema e chegando até o ministro Flávio Dino, conceituado da seguinte forma: é absurdo que a extrema-direita esteja fomentando divisões regionais. Então eu quero saber se, na opinião do senhor, com a aprovação do projeto 2630, a plataforma deveria retirar o tweet de Flávio Dino, sendo classificada como uma fake news. Veja, eu não vou entrar aqui nas falas do governador Zema. Para falar a verdade, eu nem assisti o pronunciamento dele. Eu vi mais a repercussão. E eu não quero avaliar algo que eu não vi a íntegra do depoimento dele, da fala dele. Nem vou, digamos assim, julgar as manifestações políticas. O que eu posso te dizer é que, aprovado esse texto, as plataformas digitais, elas podem fazer moderação de conteúdo. Na verdade, eu creio que elas devem fazer moderação de conteúdo. Moderação de conteúdo, Jota, não é só você retirar uma publicação. Você pode, por exemplo, rotular uma publicação e remeter a uma análise que pode ser feita por quem a plataforma entender que deve fazer. Pode fazer uma rotulagem, remeter a uma análise e colocar 2 pontos de vista. Você percebe? Porque eu não... Mas isso já existe, né, deputado? Isso não é necessário a gente aprovar um outro projeto, uma outra matéria, porque isso já existe atualmente. Não, isso existe em algumas plataformas, noutras não existem. Vou te falar um exemplo prático. Eu fui moderado pelo Twitter recentemente. Havia uma loja do Google que vendia um joguinho chamado Twitter não, deputado. Agora é X. Twitter não. Agora é X. XX. Sem vídeo. Tudo defasado. Foi moderado pelo... O deputado é tipo Xvideos. Que isso? Que isso? Que isso? Por favor, deputado. Me socorra aqui. O que acontece... O deputado conhece. O que acontece é que o Twitter não, o ex-Twitter, o X, moderou uma publicação que eu fiz. Por quê? Quando eu denunciei uma loja do Google que vendia um jogo chamado Simulação de Escravidão, porque um jogo que vende algo que você se coloca na posição do senhor de escravo. E tem um elemento ali negro, que é um escravo, e um elemento, uma mulher, que é um escravo sexual, e um gladiador que oprime os dois. Que absurdo. A que serve algo desse tipo? Você não tem que ter tolerância com a escravidão, você não tem que ter tolerância com abuso, exploração sexual. Eu denunciei e falei, é por essas e outras que tem que ter regulação nas plataformas digitais. Aí o Twitter me modera dizendo o seguinte: olha, o deputado Orlando Silva fez uma fake news, porque não é votar esse projeto e vai acabar com esse tipo de coisa. Veja, eu não falei que tinha que
ia acabar se votasse o projeto. Eu falei que é necessário regular para ter mais parâmetros, transparência. Aí foi lá o meu discurso. Eu não tenho para quem recorrer. Eu fui moderado e não tenho para quem recorrer. Eu defendo que todas as plataformas tenham a obrigação de criar um canal para que qualquer usuário não precise ir para a justiça, mas possa contestar a moderação de conteúdo. E se ele tiver razão, o usuário, que tenha reparado e republicado o que ele falou, retirado a moderação, devolvido o alcance daquela publicação. Se não derem, aí sim eu posso ir à justiça. Então, hoje existe, Jota, mas não existe uma obrigação de todas elas terem uma possibilidade de que o usuário conteste, nem a obrigação de todas elas apresentarem pontos de vista distintos quando há um assunto controverso. Perfeito. Mano Ferreira. Deputado, bom dia, obrigado por estar aqui com a gente conversando de forma tão produtiva sobre esse assunto que é tão importante para a nossa democracia. Eu queria fazer uma pergunta sobre o PL 2370, que é justamente esse que pode ser votado de forma mais breve agora, sobre a remuneração de artistas, mas também de veículos jornalísticos. Eu tenho duas preocupações sobre esse PL. A primeira é que, conceituando o veículo jornalístico como qualquer pessoa jurídica que desempenhe uma atividade jornalística, a gente pode acabar, de alguma forma, levando as mídias sociais a financiarem parte de blogs obscuros, por exemplo, que produzem fake news. Então, porque a qualidade da atividade jornalística não entra em pauta, né? É apenas o financiamento da atividade jornalística. Então, primeira preocupação. Segunda preocupação não necessariamente as mídias sociais vão aderir da forma como a gente imagina. E aí eu trago o exemplo da regulação que aconteceu na Austrália em 2020 e acabou levando o Facebook a decidir limitar a publicação de links de conteúdo jornalístico, o que fez com que as empresas jornalísticas tivessem menos alcance, menos atividade nas redes, o que acaba sendo um contrassenso, porque se você diminui o conteúdo jornalístico em circulação nas redes, você acaba deixando as pessoas mais expostas justamente a conteúdos sem a checagem jornalística, ou seja, esse PL, ao obrigar a remuneração de veículos jornalísticos, não pode acabar tendo o efeito oposto ao pretendido, ampliando a circulação de fake news? Olha, mano, eu acredito que a experiência da Austrália é uma boa experiência. Na Austrália, durante todo o debate, as Big Techs ameaçaram se retirar da Austrália. Ameaçaram desligar os canais de acesso à informação de periódicos, de órgãos de imprensa. Votada a lei, elas durante um tempo desligaram mesmo esses canais. Meses depois, elas voltaram. Hoje, já há acordos, há mais de 200 de acordos comerciais firmados entre as Big Techs e empresas de jornalismo na Austrália. E o curioso, na Austrália, o caminho que eles escolheram foi reconhecer o direito de remuneração de conteúdo jornalístico publicado nessas plataformas e criar um birô, uma espécie de juizado de pequenas causas, digamos assim, para quando não houver acordo entre as partes, esse birô iria arbitrar. Sabe quantas vezes esse birô foi ativado? Nenhuma. E o mercado foi se acertando. Uma das críticas que aparece, que já fizeram para mim, é que os grandes vão ganhar. É verdade. O Murdoch, que é a Globo de lá, digamos assim, a empresa grande de comunicação, de radiodifusão, ganhou, fez contratos. Mas pequenos e médios também fizeram. Então, uma primeira questão que eu digo para vocês é o seguinte: não dá para você escolher, e é errado. Hoje o Google fala, mas nós já contratamos com algumas empresas de jornalismo. Só que o Google escolhe quem ele vai contratar. Por que o Google contratou o 247? Por que o 247 é melhor do que o site Fórum, para pegar dois carros da esquerda, o Diário do Centro do Mundo? Então o Google vai escolher os seus amigos para remunerar? O que nós queremos é criar um direito e estimular que haja acordos comerciais, partindo da premissa de que é um direito dessas empresas. Por quê? Porque muitos conteúdos são utilizados para atrair a atenção dos usuários. E você sabe que a publicidade digital ganha o que ganha hoje, concentra todo o patrocínio, porque a exposição alcançada
pelas redes sociais, a economia da atenção, que é o foco das atividades dessas empresas, distorceu completamente o mercado publicitário do Brasil e do mundo. Há um deserto de notícia crescendo. Então, nós queremos valorizar o jornalismo digital, mas valorizar a radiodifusão. Eu falo abertamente, eu defendo que nós tenhamos radiodifusão e tenhamos fortalecimento da imprensa livre, porque não adianta dizer, tem que ter imprensa livre para garantir a democracia. E na prática ver todo mundo à míngua por uma série de manobras, inclusive que as Big Techs fazem para atrair a atenção, inclusive usando conteúdo dos outros. Sim. Eu acredito que o mercado vai se entender. O Brasil é um grande mercado, as Big Techs têm interesse no Brasil e eu creio que ao final desse processo o resultado será o melhor. Será nós reforçarmos o ecossistema informativo do país. Deputado, eu preciso fazer um rápido break para você que está no rádio. A gente já volta aqui na programação da Jovem Pan, são 10 horas e 49 minutos. Deputado, deixa eu chamar aqui para conversa o jornalista Cláudio Dantas, do time do jornalismo da Jovem Pan, direto de Brasília. Claudião, chega mais aqui, querido. Tudo bem? Seja bem-vindo. Cláudio é tudo. Bom dia a todos. Bom dia, Paulinho. Bom dia, deputado. Como vai? Tudo bem? Bom dia, Cláudio. Tudo bem? Claudinho. Deputado, o ministro Alexandre de Moraes, recentemente, tem mais ou menos uns 2 dias, ele fez um discurso em que, talvez pela primeira vez, ele criticou de forma clara o anonimato nas redes. E sugeriu ali na fala dele que as redes vinculassem. Né? Você cria um perfil, se você tiver esse perfil vinculado a um CPF. Naturalmente, hoje, as redes sociais, os nossos perfis digitais são extensões da nossa identidade. Mas hoje a gente ainda tem de travar no debate público, o senhor como deputado, eu como jornalista, todos nós aqui, a gente trava o debate público nas redes de cara limpa. Mas a gente percebe que tem muita gente ali, escondido atrás de um avatar, que quer participar desse debate, mas muitas vezes a partir da agressão, né, de ofensas, e de comportamentos que vão além daquilo que a gente gostaria, né, num ambiente mais favorável aí, de discussão. Eu sou a favor, né, porque assim, a gente vê que na Constituição está lá, o anonimato é livre, a expressão do pensamento, mas o anonimato é vedado. O senhor acha que seria uma solução acolher aí essa sugestão do ministro? Como é que o senhor entende essa questão do anonimato nas redes? Cláudio, para ser muito sincero, eu sou adepto daquela... Tem um ditado atribuído ao jornalista americano que diz que soluções fáceis para problemas complexos são simples e ineficientes. As redes sociais, elas introduziram uma dinâmica diferente. A era digital abre chaves diferentes na vida e nas interações. Você pode colocar o CPF como requisito para a abertura de uma conta? Pode, mas na minha impressão isso é absolutamente ineficiente. Nós temos que pensar mecanismos para identificação de titulares de contas, não necessariamente o CPF. Vou dar um exemplo prático para você. Você tem bancos digitais que têm mecanismos diversos de identificação de titulares de contas. E olha que o setor financeiro é um setor altamente regulado, é um setor sensível. Agora, você cravar que o mecanismo que deve ser usado para identificar uma conta é esse documento aqui ou aquele, a minha impressão é que o risco de ser uma decisão que se torne obsoleta rapidamente, ele é grande, porque as tecnologias mudam, as inovações estão aí, né? Quem imaginaria 10 anos atrás que chegaríamos onde nós chegamos? Então, eu compreendo as preocupações do ministro, eu concordo não, a Constituição fala, é garantida a liberdade de expressão, vedado o anonimato. Reconheço que você fala que muita gente se esconde atrás de robôs e de avatares e faz o debate ilegítimo, o uso ilegítimo das redes. Eu só diria que é mais adequado apontar para que as próprias plataformas digitais criem mecanismos para identificar o titular das contas, não necessariamente com um documento de identidade ou um CPF, porque isso pode ficar superado com as tecnologias que estão entrando no mercado o tempo inteiro. Muito bem, deputado, muitíssimo obrigado pela sua participação na manhã desta quarta-feira aqui na programação da Jovem Pan. Esse lugar é um lugar de absoluto debate e principalmente respeito aí a quem diverge da nossa opinião, e acho que a gente conseguiu construir uma conversa bem proveitosa em relação a esse tema que com certeza vai pautar o noticiário aí nos próximos dias. Obrigado, deputado.
Obrigado, Paulo. Eu queria só fazer um reconhecimento, viu, Paulo? Que eu já estive algumas vezes na Jovem Pan, aqui mesmo, já estive no Pânico e outros programas, já reconheço um espaço aberto e eu expresso o meu ponto de vista, que por vezes é diverso do ponto de vista de quem está no programa, por vezes há acordo também. Eu gostaria, de coração, assim, pedir que vocês acompanhassem esse debate e fizessem um esforço de examinar o mérito das propostas, examinar o texto objetivamente, porque também aqui tem muita narrativa e as narrativas às vezes alcançam até meios de comunicação e distorcem um pouco o debate. Então, queria agradecer a oportunidade que vocês me deram e quero dizer que estou à disposição para seguir no debate quando vocês considerarem adequado. Obrigado, deputado. Nós entrevistamos o deputado Orlando Silva aqui na programação da Jovem Pan, são 10 horas e 54 minutos.